Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro, estamos na 29ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje, essa semana, a gente vai estudar muito Lucas, lá do capítulo 12 até uma parte do capítulo 13, né? E hoje no capítulo 12 é do 13 ao 21 e diz assim: Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então podereis dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, essa semana, nessa segunda-feira, domingo agora, nós ouvimos, no Evangelho: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, se nós devemos ou não pagar impostos, querendo pegar Jesus. E Jesus diz, essa frase que ficou famosa entre todos nós: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E nessa mesma linha, hoje, segunda-feira, agora aqui em Lucas, Jesus também fala de um problema que está em muitas famílias, a divisão dos bens. Quantas e quantos irmãos se matam, se acabam, não se falam mais, ficam com ódio mortal do outro irmão na divisão dos bens. Como a nossa ganância é muito grande e nós esquecemos outros valores que são muito maiores do que aquilo que nós acumulamos, do que aquilo que nós temos, do que aquilo que nós possuímos. O bem maior, aquele que está lá no céu. Nós nos preocupamos tantas vezes com as coisas terrenas, com os bens terrenos, como essa parábola que Jesus conta, onde esse homem, com aquela abundância na sua produção, ele resolveu desmanchar seu celeiro e fazer um muito maior, aonde guardaria todos os seus bens. Jamais passou em sua cabeça que ele podia repartir um pouco de tudo isso que ele tem com os mais necessitados, com os que precisam. Então esses são os valores que o mundo nos coloca, mas não são os valores que Deus nos fala, nos ensina, que não importa tudo que nós temos, não importa o grande montante que nós temos de bem, isso não dará um dia sequer a mais de vida. Isso não nos dará um minuto a mais de vida, todos os bens que nós possuímos.
mas aquele que nós guardamos lá no céu, o tesouro que nós construímos no céu, esse é para a vida toda. Na primeira leitura de hoje, se a gente puder acompanhar também nesses dias, né? Ela vai ao longo da semana falando sempre nas cartas de São Paulo, né? Essa aqui de hoje é aos Efésios, onde ele fala: irmãos, vós estáveis mortos por causa das vossas faltas e pecados, mas quais vivei outrora, enquanto seguis o Deus deste mundo, o príncipe que reina entre o céu e a terra, o espírito que age agora entre os rebeldes. Nós éramos desse número, todos nós. Outra hora nos abandonávamos às paixões da carne, satisfazíamos os seus desejos, seguíamos os seus caprichos e éramos por natureza como os demais filhos da ira. Mas Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. Então essa é a nossa grande certeza. O que nos leva à morte é os pecados que nós cometemos aqui na terra. O que nos leva à vida é estarmos inseridos nessa família que é Cristo Jesus. Essa sim esse é um grande sentido para aquilo que nós queremos, não só na vida terrena, que passa rápido, mas a vida eterna. Se é eterna, não tem tempo. O tempo que nós passamos aqui é muito pequeno por aquilo que nos espera nessa vida eterna. E Cristo é esse que nos dá a vida, que nos dá todos os ensinamentos para continuarmos firmes. Vamos realmente, como diz no domingo, né, como nós vimos no domingo, vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.